Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, fazendo mais um vídeo para quem acompanha o meu canal. Hoje o nosso assunto vai ser receita de royalties. Na verdade eu resolvi gravar esse vídeo porque ultimamente o CESP tem pisado um pouquinho na bola com relação a essas classificações, né? Claro que nos meus cursos regulares, né, quando a gente faz o material para os cursinhos, a gente já trabalha a aula de receitas públicas, mas especificamente esse ponto das receitas de royalties, essas compensações financeiras, né, que a gente coloca nas receitas patrimoniais, ultimamente o CESP tem feito algumas questões que têm aí, né, gerado polêmica por conta de um entendimento ultrapassado que eles têm adotado, e é isso que eu pretendo mostrar para vocês nesse vídeo de hoje, né? O que eu separei então para a gente ver. A gente vai falar hoje então de receitas patrimoniais, receitas de royalties e determinar finalmente o que isso aí representa, né? Como é que a gente vai fazer essa classificação na hora que ou a União receber esse valor ou quando ela repassar esses royalties para os estados, DF ou municípios, né? O que acontece? Normalmente, essas receitas de royalty, né, a gente vai ver aqui como é que isso funciona. A Emenda Constitucional 102 de 2019, ela deu uma alterada nesse parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. A Constituição determina que são bens da União esses recursos naturais, da plataforma continental, da zona econômica exclusiva, potencial de energia hidráulica e recursos minerais, inclusive o subsolo. Então, por exemplo, o petróleo, né, a União é que vai explorar, esses são bens que pertencem ao governo federal. Aí o que acontece? O parágrafo 1º desse artigo 20 ele sofreu uma alteração em 2019 e agora ele está escrito da seguinte forma: é assegurada nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios uma participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica ou de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou uma compensação financeira por essa exploração. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: olha, todos esses bens são da União, mas, por exemplo, vai ter um município de Macaé, né, e aí vai ser explorado o petróleo lá em Macaé. O que esse dispositivo da Constituição está dizendo? Apesar desse troço ser um bem da União, aquele município vai receber uma compensação financeira pelo fato de alguém estar explorando o petróleo, por exemplo, no seu território. Então é isso que está sendo dito aqui na Constituição. Se você olhar esse parágrafo primeiro com atenção, ele diz que esses bens que são da União, a União, por exemplo, vai ter uma participação no resultado dessa exploração, né, e também quem for explorado, entre aspas, ali no seu território, vai receber, né, ou uma participação no resultado da exploração, ou então o que eles chamam aí de compensação financeira. Então, o que acontece? A nossa classificação de receita, a gente já conhece isso, já estudou, sabe que tem receitas correntes e de capital, e o que interessa para a gente hoje é determinar se essas compensações financeiras serão receitas ou patrimoniais, ou de transferência, ou como o CESP consegue, né, fazer uma cagada lá e colocar nas provas, será que esse troço pode ser enquadrado como outras receitas correntes, que é o que a gente vai tentar mostrar na aula de hoje, que não pode. Mas vamos lá. Determinado, né, determinado o ponto que a gente quer aí chegar, né, o que a gente quer fazer nesse vídeo de hoje, o que a gente tem? Receitas patrimoniais. São receitas correntes, né, provenientes da fruição de bens patrimoniais do ente público, bens mobiliários ou imobiliários, ou ainda de participações societárias. O que acontece na prática? Essas receitas patrimoniais, tradicionalmente, elas vêm normalmente ou de compensações financeiras ou de aluguéis, né? O aluguel é o mais cobrado em prova, mas enfim, hoje a gente não quer tratar desses aluguéis. A gente quer saber o que é a tal da compensação financeira. Ela tem origem na exploração do patrimônio do Estado, que é constituído por recursos minerais, hídricos, florestais e outros definidos no ordenamento jurídico. E aí, por exemplo, a gente pode ter, né, dentro desse item de receitas patrimoniais, além da parte imobiliária, de aluguel, laudêmio, foro, que a gente aprende no nosso curso, a gente pode ter aqui também o que interessa, que são receitas de concessões e permissões, e essas compensações financeiras, por exemplo, os royalties pela produção de petróleo, beleza? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando um ente da federação, por exemplo, a União,
né, ela vai ter uma receita que vem do seu patrimônio, da exploração do seu próprio patrimônio, com a exploração de petróleo. É uma compensação financeira, por exemplo, tratada aí como uma receita patrimonial, beleza? O que é uma transferência corrente? É um recurso financeiro que vai ser recebido de uma outra pessoa de direito público ou privado, por exemplo, a União vai transferir um valor para o Estado do Rio de Janeiro. Então, esse valor, quando o Estado do Rio de Janeiro receber, será classificado como uma receita de transferência. Por exemplo, seria uma transferência intergovernamental, que é o que interessa para o nosso estudo de hoje, ok? Se você olhar o manual, por exemplo, de contabilidade aplicada ao setor público, ou MTO, também vai estar lá. A transferência corrente tem esse tipo de transferência aqui, que é uma transferência da União e de suas entidades, recursos oriundos de transferências voluntárias, constitucionais ou legais, que é o que interessa para a gente, por exemplo, royalty de petróleo, efetuadas pela União em benefício de estados, DF e municípios, como as transferências constitucionais, fundo de participação de estado ou de município. O que ele está dizendo? Que o estado que receber esse valor que vem da União classificará esse troço, essa transferência que veio ou por uma determinação da Constituição, que é o fundo de participação, ou por lei, que é o caso, por exemplo, do royalty de petróleo, ou uma transferência voluntária que veio por um convênio, por exemplo, celebrado entre União e o município, União ou Estado. Isso vai ser uma transferência corrente, beleza? Só para a gente saber o que é classificado dentro de outras receitas correntes, né, pelo manual. Constituem-se de receitas cujas características não permitam enquadramento nas demais classificações, por exemplo, como indenizações, restituições, ressarcimentos, uma multa, né, multa de trânsito, qualquer coisa desse tipo, estará dentro de outras receitas correntes, ok? O que acontece, pessoal? Até 2017, o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tinha uma seção, uma parte dele, que era destinada a perguntas e respostas. Então essa era uma dúvida comum e aí eles sempre colocavam ali, né, o que eles diziam. Que, por exemplo, nesse caso, royalties incidentes sobre exploração de recurso hídrico e mineral são recolhidos ao Tesouro Nacional. Então esses royalties vão primeiro para a União e depois, conforme o caso, serão distribuídos para os estados e municípios por meio de transferências intergovernamentais, ok? Então, ele está dizendo que esses valores são entregues primeiro para a União e depois, se for o caso, a União, olha, o fulano lá, o município, sei lá da onde, tem direito de receber um pedaço desse royalty, a União vai transferir isso por meio de uma transferência intergovernamental, tá? É isso que ele está dizendo no MCASP. Então, o que ele conclui? Que as receitas são classificadas como compensações financeiras quando elas são recebidas pela União. Observa que essa codificação aqui, o que interessa para a gente é o 1.3, que é o que? O 1 é uma receita que vai ser corrente, e aquele agrupamento 3 ali vai ser a patrimonial. Então, para a União, ele vai contabilizar esse valor da compensação financeira como receita patrimonial, explorando o patrimônio da União, porque aqueles bens pertencem à União. A União vai repassar cotas-parte para estados e municípios que vão, por sua vez, registrar uma receita de transferência, né? Começa com 1 no grupo 7, então 1 é corrente, o 7 é transferências, não é outras receitas, é transferência corrente. E ele está dizendo que quando a União repassa para os estados e para os municípios, esses entes subnacionais, estados e municípios, vão registrar ou registrar, depende como é que você fala, mas o que interessa é que eles vão fazer ali o registro de transferência de compensação financeira. Quando a transferência se der do estado para o município, estes, ou seja, os municípios vão registrar também no grupo 1.7, que é de transferência corrente, nesse detalhamento de transferência da cota-parte da compensação financeira. Conclusão, pessoal, o que interessa para a gente na hora de uma prova? Que no momento em que eu estou lá, olhando para a prova, para a questão, ele vai dizer o seguinte: a União recebeu, né, uma receita por conta de uma compensação financeira por um royalty de petróleo. Então, a União, né, por conta da exploração do petróleo, recebeu o royalty. Para a União, isso é receita patrimonial, caracterizada ali naquele agrupamento, 1, 3, 4, sei lá o que, não interessa, mas chamado de compensação financeira. Tá? Então, receita corrente, lembra lá, né, da categoria econômica,
origem, espécie, aqueles níveis de detalhamento que a gente é acostumado na classificação quanto à natureza, a União vai registrar uma receita corrente chamada de patrimonial, detalhada como compensação financeira. Agora, quando eu estou num estado, no DF ou no município, e ele recebeu uma transferência que veio da União, esse estado, o Distrito Federal ou o município vai registrar uma receita de transferência corrente chamada de transferência de compensação financeira. Agora, se eu estou em um município e eu estou recebendo esse recurso que veio transferido do estado, né, então eu estou lá no município de Macaé recebendo uma transferência do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, esse município também vai contabilizar uma receita de transferência corrente, só que agora chamada de transferência de cota parte da compensação financeira. Gente, o detalhe, né, não interessa. O que interessa é entender a lógica. O que a gente pode concluir a partir disso aqui? Quando a União recebe uma compensação financeira, por exemplo, relacionada com royalty de petróleo, a União registra para ela uma receita patrimonial, porque aquilo pertence ao patrimônio da União, é a exploração do seu patrimônio próprio, ok? Receita corrente, patrimonial. Agora, se é um estado, DF ou município, que recebeu dinheiro vindo da União, é transferência corrente. Se é um município que recebeu dinheiro que veio do estado, é transferência corrente. É isso que está escrito no manual, ok? O que acontece, pessoal? Se você olhar, né, lá no ementário da Receita de 2020, essa exploração de recursos naturais, no ementário oficial que está lá na página da STN, se você olhar a planilha publicada recentemente, existem esses itens, não precisa decorar isso, tá? É só para a gente ter uma noção. Agrupado aqui todos eles no 1.7, que é transferência corrente, então transferência da compensação financeira pela exploração de recurso natural, tá? Então tem lá esse inventário, isso é usado por todos os entes da federação, é uma padronização da classificação, então o cara quer registrar essa receita, ele vai colocar com essa codificação, para poder consolidar depois os balanços em âmbito nacional. Também no grupo 1.7, outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de recurso natural, ou também no 1.7, transferências da cota parte da compensação financeira, ok? Por que eu quero mostrar isso? Se você olhar nesse mesmo ementário da Receita de 2020, dentro dos agrupamentos relacionados com outras receitas correntes, ok? Que é o 1.9, você vai olhar que eles vão colocar tudo que não se classifica nos itens anteriores, por exemplo, indenizações, restituições e ressarcimentos. Por exemplo, nesse indenizações que está aqui, ele diz que agrega as receitas advindas da reparação por perdas ou danos causados ao ente público. Então isso aí é reparação por alguma perda, não é perca, tá? É perda, reparação de perda ou danos causados. E algum ressarcimento que pode acontecer, ok? Então, presta atenção nisso. A lógica, indenização é para reparar uma perda ou um dano, ok? O cara se lascou ali, né? Olha, jogaram um estrume, né, dentro do território daquele município, passou um avião lá e jogou 300 kg de estrume. Oh, rapaz, que pena. Bem na fazenda do Peixoto ali, ele está tão chateado. Vai ter uma indenização, tá? É uma indenização, é uma reparação por um dano causado, beleza? O que acontece, pessoal? Se você olhar, né, alguns livros, por exemplo, o livro do Valdeci Pascoal, esse livro aqui, né, quero fazer propaganda nenhuma, mas esse livro, que é um livro que eu usei para estudar, né, esse livro do Valdeci Pascoal, ele diz, né, nessa edição que eu tenho aqui, que é a sexta edição de 2008, existem outras mais recentes, aí 2013, sei lá quando que é a última, mas nesse livro do Valdeci Pascoal, de Direito Financeiro, que é um livro muito usado pelas bancas, apesar de ser um pouquinho mais, né, antigo, na época, ele falava o seguinte, que dentro de outras receitas correntes, eles iriam registrar, entre outros recursos, aqueles recebidos de indenizações, como, por exemplo, a indenização paga a estados e municípios para exploração de recursos naturais de petróleo, xisto bituminoso, gás e pela produção de energia elétrica, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Pessoal, esse era o entendimento de, sei lá, de 2008, de 2006, antes de existir o MCASP, tá? Na época eles estavam começando com essa história do MTO, eu lembro que quando eu comecei a estudar para o TCU tinha o Manual da Receita e o Manual da Despesa separados,
Esses manuais da época viraram depois o MTO e viraram depois a parte 1 do MCASP. Isso é antigo, isso é lá de trás. Então, na época era assim. Na época eles colocavam essas receitas como indenizações dentro de outras receitas correntes. Aí você vai olhar o seguinte, esse autor, né, Harrison Leite, não sei se é assim que fala o nome do autor, né, em 2018 escreveu na 7ª edição do livro dele, não sei de onde esse sujeito tirou isso, né, com todo o respeito que eu tenho, não conheço o trabalho dele, mas ele botou lá no livro dele que royalties são classificados como outras receitas correntes. Com todo respeito ao autor, isso está errado, mas muito errado, porque a gente acabou de mostrar que o manual e o ementário da receita, que é a classificação oficial, está dizendo que essas receitas, que quando vem da União pela exploração de royalty, de recurso natural, de alguma coisa, são transferências correntes, quando é no território do Estado ou do município, a União transfere para eles. E se for na própria União, é receita patrimonial. Em nenhum momento o ementário da receita, né, ou os manuais oficiais dizem que isso é outras receitas correntes. Esse é um entendimento doutrinário lá de trás, que vem do livro do Valdeci Pascoal, né? Eu não sei de onde esse outro autor tirou isso, o fato é que isso está errado, ok? Ah, professor, mas eu tenho um pouco de dúvida. Tá bom, vamos olhar o seguinte, se você pegar Macaé, que eu lembro na época que eles, né, começou, antes tinha uma discussão dessa questão do royalty de petróleo, isso ia inteiramente para o município, por exemplo, onde o troço era explorado. Depois veio uma outra lei, tem que dividir com todo mundo, alguma coisa do tipo. Isso deu um barulho lá no Congresso Nacional. Na época eu até acompanhei, não muito de perto, mas eu me lembro desse, né, que era emblemático o caso de Macaé. Isso foi muito debatido no plenário. Se você olhar, por exemplo, essa reportagem que eu coloquei aí, eu sei que a letra está um pouco pequena, ficou meio uma merda para enxergar, mas enfim, o que interessa é o seguinte. Royalty do petróleo rendeu aí quase 45 milhões para Macaé. Por essa reportagem eles estão dizendo o seguinte, que a STN depositou esta semana a parcela de 44 milhões para o governo municipal, né, por conta do royalty de petróleo. É Macaé que vai ganhar muito dinheiro por compensações e tal. Somente em 2019, o município já acumula uma arrecadação de petróleo mais ou menos de quase 400 milhões. Essa reportagem é de agosto ali de 2019. Então, da ordem de 400 milhões, mais ou menos, em agosto, Macaé já tinha recebido aí por conta desses royalties, ok? Por que eu quero mostrar isso e qual a importância dessa informação? Você abre lá, por exemplo, o relatório resumido da execução orçamentária do município de Macaé, e nesse relatório resumido, se você olhar na parte, né, que interessa para a gente, que é a transferência, né, transferência corrente que veio da União, olha a ordem de grandeza dos valores até dezembro de 2019. Mais ou menos ali uns 740 milhões de reais dentro de transferências correntes, ok? Então, veio da União, tá lá, Macaé recebeu mais ou menos aí, a previsão eram 600 milhões de reais ali, né, mais ou menos. Então, porque como é que eu sei isso? Está aqui na reportagem, ó, mais ou menos ali 400 milhões até agosto, ok? Perceba o seguinte, dentro de outras receitas correntes não tem nenhum valor que passa nem perto disso. Lembra o autor que dizia lá, ah, não, isso é indenização. Do que, meu amigo? Qual foi a perda? Qual é a reparação que você está tendo? A minha seta é uma bosta aqui, tá, gente? Deixa eu arrumar um pouquinho ali para ficar menos horrível. Vamos ver que maravilha de seta que eu vou desenhar agora. Mas o que eu quero que você enxergue é o seguinte. Dentro de indenizações, olha só. 4 milhões, 3, né? 3, 4 milhões, ele fechou o ano ali com mais ou menos 8 milhões e 700 mil, tá? 9 milhões, vamos supor. Não chega nem perto para você ver como eles contabilizam isso como transferência. Se você pegar o relatório resumido ainda de Macaé, no cálculo da receita corrente líquida, repara nas transferências correntes, eles colocam aqui, ó, dentro de outras receitas correntes, o montante é muito expressivo, que é mais ou menos esse valor aqui, ó. Compara com o total de outras receitas correntes, mas não chega nem perto. Se você olhar naquela reportagem, era aqui, ó, mais ou menos em agosto, não era a reportagem. Se você consolidar esses valores, né, de janeiro até agosto, vai dar mais ou menos lá aquele montante que ele tinha de quase 400 milhões, o que comprova que esses valores
são colocados dentro de transferência corrente e não de outras receitas correntes. Talvez o que a banca tenha feito de cagada aí é porque ele bota, por exemplo, lá no município dentro de outras transferências correntes, mas isso não deixa de ser transferência corrente. Então, concluindo, pessoal, o que a gente tentou mostrar aqui hoje? A União recebe um recurso por conta de um royalty, né, compensação financeira. O recurso é dela. Para ela, a União é receita patrimonial, dentro de compensação financeira, dentro de receitas patrimoniais, receitas correntes, ok? O Estado X ou o município X recebe o recurso da União, transferência corrente. O município X recebe do Estado, transferência corrente. Em nenhum momento, oficialmente, isso é contabilizado como outras receitas correntes. Qual é o problema? Dois autores, não sei se o Leite lá copiou do Valdeci Pascoal, mas o fato é que o livro do Valdeci Pascoal é muito antigo, na época não tinha esses manuais, e lá na época ele colocava que isso era outras receitas correntes. A gente mostrou aqui que não é, tá? É transferência corrente, mostramos os relatórios, mostramos os manuais oficiais, ok? Por que eu quero mostrar isso para vocês? Exemplo. TCE de Minas 2018, questão do CESP para essa área aí de controle externo. Receita decorrente de royalties da exploração de gás natural e auferida por município de um estado federado é classificada como o quê? Então vamos lá. É uma receita de um royalty da exploração do gás natural que está sendo recebida por um município, ok? Então, quando é o município, gente, que recebe isso, não é patrimonial. A patrimonial é quando é a União, beleza? Esses recursos, normalmente, gás natural, esses são bens da União, né, e que são explorados ali, né, colocados, ou bem da União, ou um bem do Estado, vai depender do caso, né, mas enfim, o fato é que quando o município recebe isso por uma exploração no seu território, isso é uma receita de transferência corrente, ok? Letra B de bola. Aí vem a banca, gabarito, letra C. Tá? Gente, isso está errado, a gente acabou de mostrar para vocês, porque esses royalties, né, que são recebidos pelo município, por todos os manuais, pelo município que mais contabiliza esses royalties, por exemplo, Macaé, no caso de petróleo, isso é transferência corrente. Tá? Na época, fizeram um monte de recurso, não adiantou porra nenhuma, tá? Porque a banca não mudou o gabarito, o que mostra que o CESP, nesse caso, está adotando um posicionamento equivocado da doutrina ou do Valdeci Pascoal. Não estou dizendo que é equivocado, ele era certo há, sei lá, 12 anos, agora ele é errado por conta dos manuais. E talvez eles estejam adotando o posicionamento do outro livro, mas que também está equivocado, né, conforme a gente colocou. Outra questão, TCE do Paraná. Considere que um Estado recebeu compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica em seu território. Nessa situação, em sua contabilidade, o Estado vai lançar as receitas de compensação financeira como o quê? Então, é um Estado que recebeu compensação financeira por conta da exploração do recurso hídrico, bem da União, para fins de geração de energia elétrica no seu território, ok? O que a gente viu? Que agora é o Estado que está recebendo da União, né, por conta dessa compensação financeira. A gente mostrou que isso não é uma indenização, tá? Que é um entendimento doutrinário que se for indenização, não é dano, não tem nenhuma reparação, isso é uma receita que a gente contabiliza como transferências correntes. Vem o CESP de novo e bota de novo a letra C. Tá? E mais uma vez a questão, na minha visão, está equivocada, esse posicionamento do CESP, porque esse entendimento de que isso é uma indenização está ultrapassado oficialmente pelos manuais, ok? Ah, professor, então eu poderia dizer que isso é uma jurisprudência do CESP? Vamos lá, eu não gosto muito dessa babaquice de jurisprudência da banca, mas nesse caso o que a gente está mostrando é que eles estão equivocados, que esse entendimento está ultrapassado, mas que infelizmente eles têm adotado um posicionamento doutrinário dizendo que isso é uma indenização. Os estados e municípios não contabilizam dessa forma, contabilizam como transferência corrente. O inventário da Receita de 2020, os manuais oficiais estão dizendo que isso é transferência corrente. Eu na prova marcaria transferência corrente e ia quebrar o pau no recurso. Tá? Paciência, a banca não aceita, aí também não dá para a gente fazer mágica, né? Então, paciência se eles não aceitarem, mas eu prefiro, né, marcar o transferência corrente do que ficar com essa história de, porque a banca, se a banca fala menos e seja, você vai fazer isso na prova? Não vai, né? Então, menos gente
assinaram o baixo assinado, né? Os pessoal gostaram, não tem jeito. Os pessoal gostaram do concrete, né? Não dá, você não vai marcar isso, é a jurisprudência da banca. Paciência, tá? Eu entendo que o CESP está errado e aqueles autores também estão equivocados. Uma questão mais antiga do CESP dizia o seguinte, que as receitas dos royalties são originadas pela exploração do patrimônio do Estado, que é constituído por recursos minerais, hídricos e florestais. Essas receitas são classificadas como patrimoniais dentro da categoria econômica receitas correntes. Royalty, originados pela exploração do patrimônio do Estado, nesse Estado aí não é o Estado, né, do Rio de Janeiro, é o Estado, né, o governo, que é constituído por recursos minerais, hídricos e florestais. Essas receitas são classificadas como patrimoniais, perfeito, dentro da categoria econômica chamada de receitas correntes. Essa questão aí foi dada como certa na época, tá? Já que ele não disse que era no território do município, no território do estado, isso aí é um enunciado genérico dizendo que esses royalties são patrimônio do estado, logo a exploração do patrimônio é uma receita patrimonial, perfeito ali o que ele estava dizendo. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero que não tenha ficado muito longo, mas eu acho que era importante a gente colocar esse ponto, já que tem gerado um pouco de confusão, justamente por esses gabaritos equivocados da banca e as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Aliás, afinal, isso é outras receitas correntes? Para o CESP tem sido, está errado, tá? É transferência corrente quando é no território do município ou do estado, ou se é a União que recebe, que vai ficar ali como receita patrimonial, todos são receitas correntes, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido esse ponto para vocês. Se você gostou, dá um like aí, deixa o seu comentário, qualquer coisa que se quiser tirar uma dúvida, deixa ali na descrição, no comentário, né, abaixo aí desse troço, que eu respondo. E depois não esquece de ativar aquele bagulhinho lá de você, né, ser notificado dos vídeos novos no canal, tá? Espero que esteja sendo útil para o seu aprendizado. Obrigado, bons estudos e até a próxima.